Olá, começando mais um Vitrine Alternativa, o Vitrine Alternativo podcast em que as pessoas têm a oportunidade de colocar ideias inovadoras, dar voz a ideias inspiradoras, promover o seu negócio também, enfim, se apresentar para o grande público da internet. E hoje a gente vai falar de um assunto que, sem dúvida alguma, mexe com muita gente. Quem não tem um pet em casa? Um animalzinho, tem carinho especial, aquele cachorrinho, gatinho, periquito, papagaio, que é um membro da família. Hoje nós estamos recebendo aqui dois adestradores para falar de um projeto muito bacana, que é o Entre Patas 360 graus. Agradecer demais a participação aqui dos nossos estúdios, participando desse episódio do Vitrine Alternativa, a Ariane Estelita e o Ednei Horácio. Primeiras damas, Ednei, tá bom? Ednei é velho conhecido já de guerra. Tudo bem, Ariane? Tudo Que jóia. bom ter você aqui com a gente no Vitrine Alternativa, tudo certo? Eu agradeço super o convite, muito bacana estar aqui podendo participar desse podcast, falar um pouco mais do Entre Patas, que é um projeto muito legal, de 3, na verdade, né? Tá faltando um certo, tá integrante, faltando um integrante. mas é um projeto muito legal, as pessoas vão gostar. Legal demais. E o Ednei, parceiraço Ednei, né? Velho de pautas jornalísticas, Very, very long time ago. filosofia, Olha. estatística, mesa de bar. Tudo bem, Ednei? Que Tudo legal ter você ótimo, aqui, cara. Prazer para mim também. Nos conhecemos enquanto eu exerci uma outra profissão, É verdade, né? é Muito tempo verdade. atrás. Cinegrafista, né, Ednei? Fui durante um bom tempo. Mas enfim, agora aqui com um projeto novo, que é o Entre Patas, junto com a Ari. Tá faltando o Mário, nosso colega aqui também, né? Que não pôde vir hoje, mas nós três nesse projeto bacana aí, que eu acho que muita gente vai gostar. Legal demais. Deixa eu, antes de tudo, para quem não conhece o Ednei, a Ariane, se apresentar. O Ednei até falou um pouquinho que começou como cinegrafista, Ednei. Como é que foi essa transição de jornalista? Ednei foi meu veterano na faculdade. Olha, Sim. Pois é, de jornalista para adestrador. Cara, eu acho que muita gente começa dessa forma, né? Há 13 anos, a minha esposa decidiu adotar um cachorro. Certo. E a decisão foi dela mesmo. Tá. É uma história bem bacana, É. mas eu não queria o cachorro. E Olha. quando ele chegou na nossa casa coisa, não? e ela que decide, a mulher que normalmente eu sei bem. decide, né? A gente começou a ter dificuldades com o comportamento dele e eu comecei a pesquisar sobre adestramento, isso há 13 anos, né? Era tudo muito diferente. O que chegava pra gente era totalmente diferente, o que a mídia entrega é totalmente diferente. Até é uma coisa que a gente quer mudar, né? Uhum. Né? De exemplificar, de mostrar para as pessoas que o adestramento não é mais igual era. Enfim, 13 anos atrás adotamos um cachorro, comecei a pesquisar e na hora que eu vi eu estava dando dicas para amigos, primos. Daí eu resolvi migrar de profissão, porque o que eu estava fazendo já não me trazia muito mais prazer, estava muito cansativo. Resolvi fazer um curso profissionalizante, onde eu me decepcionei muito, porque eu não mesmo? imaginava que era daquela forma que se mudava o comportamento de um animal, de um cachorro, no Porque era caso. violenta, Sim, ríspida, como é que é? muito aversivo, né? Sempre na base da interrupção de um comportamento. E daí, depois que eu fiz esse curso, que eu comecei a entender, comecei a estudar, eu fui vendo realmente uma forma de mudar um comportamento, de trazer harmonia, né? Que é o que a gente busca, de uma forma saudável para todos. Que legal, cara. E você, Ariane, como é que foi esse começo? Ari, vou chamar de Ari. Todo mundo te Por chama de Ari, favor. vamos pra Ari então, Ari, tá? mais fácil. Como é que foi que você Menina, entrou nessa questão de eu sou adestramento? engenheira química de formação. Olha que doideira. Também foi uma transição de carreira, né? E aí, o que que acontece? Trabalhei 10 anos no mundo corporativo, corrida, São Paulo, aquela coisa, né, acelerada. E aí,
cansei da vida mais dos humanos, mas é um engano quem acha que adestrar cachorro foca só no cachorro. A gente tem que lembrar que o humano faz muita parte disso, total parte disso. E aí eu resolvi fazer essa transição depois de 10 anos de profissão dentro do mundo corporativo. Muito cansada, com burnout, com estresse, enxaquecas frequentes e resolvi trabalhar com alguma coisa que eu tinha prazer. Eu já tinha cachorro, tenho cachorro desde criança, mas meu mesmo, eu tive um cão e eu também ensinava esse cachorrinho sozinha lá do meu jeito. E por coincidência, nós não nos conhecíamos ainda. Não. O meu primeiro curso foi o mesmo que o Ednei fez. Olha só. Foi. Também se decepcionou? Quando eu finalizei a semana, eu falei, não é isso que eu vou fazer da minha vida. Olha que Não curioso, quero mais ser adestradora, não é isso. Porque eu vinha com uma ideia que é aquela coisa assim, era 2016, quando eu fiz esse curso. Já existia o método que a gente chama de positivo, mas naquela época eu já estava morando em Sorocaba e eu não tive como uma pessoa para me orientar, para eu saber que direção que eu tomava, qual que seria a metodologia, né, para onde a gente ia. E aí, a partir daí, eu escolhi um curso da minha cabeça, porque a pessoa tinha rede social forte, porque aparecia na TV. Eu falei, meu, se ele aparece na TV, deve ser muito massa, né? Fazer uma coisa assim. Enfim, e aí fiz. Era uma coisa muito mais voltada para. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre o Entre Patas. A razão essa é dele só uma existir. introdução, isso. Mas eu digo que lá atrás, mesmo eu não sabendo o que era o adestramento como é hoje, como a gente gostaria, eu já tinha algum cheiro interno, um feeling que falava assim, não pode ser desse jeito, não é possível que seja dessa forma. E onde eu tenho que punir o cachorro, onde eu tenho que machucar um cachorro muitas vezes, ou onde eu tenho que ficar demonstrando força, e não existe... E o amor, onde que tá? Onde que tá o vínculo, né? Então a gente criou isso com essa intenção, mas lá atrás eu falava assim, não é possível que eu Olha tenha só. que enforcar meu cachorro para ele fazer o que eu quero, por exemplo. Primeira vez que eu tive que enforcar o meu próprio cachorro para poder praticar o método, eu chorava. Eu chorei. Eu chorava. Eu falei assim, não, esquece, não O é isso. enforcador pra controlar ele, no caso. É, isso. Cara, E, que doido. e assim, né, eu realmente não me adaptei. E se fosse para seguir daquela forma, realmente eu não seguiria. O Entre Patas, eu conheço um pouco do Ednei, a Ari também falando pelo que vocês falam. Vocês têm um trabalho. É estranho usar esse termo, humanizado, que não é humanizado com o cachorro. Mas é um trabalho muito mais delicado, valorizando o pet, trabalhando mais o emocional. Foi isso que fez surgir essa ideia do Entre Patas? Explica pra gente como é que surgiu esse projeto. Porque vocês são tipos de adestradores que vão pro lado mais tranquilo do adestramento, né? Respeitando mais, talvez, o animalzinho. Isso, então a gente respeita a individualidade daquele ser enquanto indivíduo. Vamos pensar assim, o cachorro, ele é cachorro, mas cada cachorro é de um jeito, assim como o ser humano. Tem personalidade, tem coisas que vão mudar de acordo, obviamente, com o estilo desse cachorro. Não é só raça que muda um cão, né? Não é que todo Golden é a mesma coisa. Não é verdade, cada um tem uma personalidade. E a partir dos nossos atendimentos individuais, quando a gente fala não antes do Entre Patas, cada um já tinha uma atuação mais voltada para isso, né? É um método que eu chamo de integrado, que não é só o cachorro, não é só o humano. Existe uma família multiespécie hoje que há muitos anos atrás ninguém se preocupava com isso, era o cachorro de quintal só. Só que foi se atualizando de maneira a entender que não é só isso, né? E estudos científicos também atualizados começaram a prestar mais atenção o que é o cérebro do cachorro, o que tem por trás. Não é tão simples como se imaginava, ele tem uma complexidade, existem emoções. Então, a partir desses estudos atualizados é que a gente começou a trabalhar de uma forma diferente e se atualizar, porque é isso, quando a gente fala do adestramento, vamos dizer assim, que usa força, ele é um adestramento antigo.
E existiram vários cientistas, vários especialistas, e a ciência é isso, vai trazendo novas informações e quebrando outros artigos antigos, e a partir disso a gente trouxe um método novo, e isso está se atualizando todos os dias, a gente não pode falar que está parado, todo dia a gente está mudando. E dessa forma a gente entende que o cachorro tem emoção, de que ele impacta a família, mas que a família também impacta nele. Então, um ser humano desequilibrado, vamos chamar assim, tem problemas psicológicos, enfim, tem finanças, tem... A gente é humano e tem um monte de problema. Isso afeta o cachorro. É isso que a gente quer mostrar. O cachorro, ele tem o perfil do dono desde o início? Você pega bem novinho, ele tem o perfil do dono ou ele desenvolve uma personalidade própria já desde pequenininho? Como é que funciona isso? Pelos estudos, pela experiência que vocês têm? Então, vou falar aqui, depois qualquer coisa a Ari complementa. O comportamento é reflexo de uma genética e do ambiente, independente da espécie. Então, se a gente está falando de um cachorro, a gente tem que levar em consideração a genética de um cachorro, influenciada pelo ambiente onde ele vive. Tipo, foi adotado de uma ONG, ficou 45 dias na ONG. Já começou a criar uma personalidade lá, mas é muito pouco tempo. Foi para a casa da família, onde é um outro ambiente, não sei quantos humanos, não sei quantos outros animais. O comportamento desse indivíduo vai sendo construído de acordo com essas experiências, baseado nessa genética de um canídeo, de um cachorro. Certo. Daí se constrói a personalidade, que, como a Ari falou, não é baseada simplesmente na raça. Né? O Golden tende a gostar de água, mas tem Golden que não gosta de água. Eu gosto muito de exemplificar, eu conheço Pinschers tranquilos. O que as pessoas falam assim, meu Deus, é impossível. Daí, falando um pouco do Pinscher, por que o Pinscher tende a ter esse comportamento? Porque ele é muito pequeno, ele é muito invadido na sua infância, daí ele cria um comportamento de autodefesa. Olha só. Então, todo comportamento é construído baseado no ambiente, numa genética. Vai, vamos supor. Eu lembro quando eu era pequeno lá em Barbacena, né? O Ednei tem a mesma idade, acho que a Ari também deve ter. Somos da mesma geração. Velho, mas tudo bem. Somos da mesma geração. É verdade, o Ednei, eu me surpreendi quando descobri a idade dele, mas não vou falar aqui. Você não fala, porque Não é- nem pra mim ele não falou a idade. Né? Mas na época eu lembro que tinha o Doberman. Lembra do Doberman? Tinha filme Doberman Assassino. Que Sim. os Dobermans vão te perseguir. Daí a gente viu um Doberman na rua, meu Deus do céu. Hoje é a época do Pitbull. Hoje todo mundo, não, meu Deus, um Pitbull atacou, não sei o quê. Não tem nada a ver, então. Existe uma genética de que o Doberman é um cachorro mais bravo, um Rottweiler é um cachorro mais bravo, pastor alemão, que é um cachorro policial. Ele leva na genética da raça. Eu falo? A Ari Tá fala. bom. Vamos lá. Hoje não existe nada que comprove agressividade relacionada à raça. Vamos falar assim, o cachorro é bravo. E foi o que o Ednei falou. Existe a genética e existe o ambiente. Eu vou dar um exemplo humano. Você pode ter uma família que tenha diabetes. Tendência a ter a diabetes no seu gene aí. Mas esse gatilho vai disparar sim ou não, dependendo do seu ambiente, dependendo das suas atividades, da qualidade Hábitos. dos seus hábitos. Então, um cachorro não é diferente nesse aspecto. Então, o que que acontece? O Doberman é muito interessante, porque a gente fala muito, inclusive no último evento que nós fizemos, a gente fez um evento sobre linguagem corporal. O que que é isso? Eu conseguir entender como o meu cachorro se comunica, porque a gente fala. E como é que o cachorro se expressa? Ele não fala português, ele não Sim. fala inglês. A gente usa o cachorrês com o cachorro, que ele fala obviamente, com algumas informações vocais, mas o corpo dele é que fala como ele tá se sentindo, se ele tá com medo, se ele tá bravo, como ele tá. E aí, a partir, o que que fizeram com o Doberman na época? Você lembra? Eu não sei, cortaram a orelha? Cortavam a orelha e o rabo. E o rabo. O que que acontece com um cachorro desse que não consegue expressar o que ele sente? Será que ele foi invadido? Será que ele tava desconfortável? Que é aquela situação que você fala assim, nossa, o cachorro mordeu do nada. O Pitbull também, né?
Vários cortaram o rabo, os rabos do E Coreiro, rabo era Pitbull. muito comum, né? Graças a Deus não é mais permitido. Rottweiler também cortavam o rabo. Então, o que acontece é que o cachorro, vamos imaginar na natureza. Um cachorro na natureza, ele tem só duas opções diante de uma ameaça. Ou ele foge, ou ele luta. Se ele não consegue fugir, ele vai lutar. Só que antes dele lutar, ele analisa o contexto. Por quê? Porque aquilo custa a vida dele. E como é que ele faz para isso? Ele se expressa corporalmente. Vamos ver se a gente consegue entrar num acordo? É como se fosse isso. Para cada um ir pro seu lado e não ter briga. Aí, se um fala, não, eu quero brigar, ok. Mas a linguagem corporal, que é olhar pro lado, vira a cara, abaixa o rabo, se abaixa. Tem várias expressões que o cachorro fala que ele só tá pedindo afastamento. Aí, eu falando de uma maneira bem simples, Sim, tá? sim. Não técnica. Ele tá pedindo só para se afastar. Quando esse cachorro não tem mais rabo, não tem mais orelha, e a pessoa não percebe ele se expressando, quando você chegar perto de um cachorro que não quer que você chegue perto, o que ele vai te fazer? Vai te morder. Ele não tem nem a capacidade de. Ele perdeu a capacidade Ele de se expressar. podia se comunicar, mas ele não conseguia. Isso é um exemplo do que pode acontecer quando você mutila o cachorro. Essas mutilações, então, tiram essa comunicação do cachorro? Totalmente. Olha só. Totalmente. Você perde essa comunicação. E a Interessante. punição é outra forma que também acontece. Muitas vezes, quando você usa um enforcador, quando o cachorro tá rosnando, quando o cachorro tá mostrando o dente, pode ser, ele vai aprender que quando dói rosnar, dói mostrar dente, ele para. Simplesmente ele vai parar de fazer esses comportamentos. Só que o que é esses comportamentos? Eles são uma escada, é uma escala para chegar na mordida, na agressividade de fato que a gente fala, né? Então, o que vai acontecer? Mordeu. Por quê? Porque ele não pode mais avisar que é pra você se afastar. Ele rosna, você não respeita. Acabou. Ele desiste. Ele desiste. É isso. E o termo técnico é desamparo aprendido. Não é. Ai, que ele é bonzinho, ele é obediente. Mas é óbvio, depende de cada contexto, depende de cada situação. Mas o cão desiste de fazer as coisas porque ele percebe que se ele for fazer algo, ele vai ser punido. Tá. Ele desiste. Daí o que muitos enxergam como obediência é um desamparo aprendido. É um indivíduo ali praticamente numa depressão profunda que desistiu e tá ali, ó. E o que as pessoas enxergam é obediência. Ou um cachorro calmo, sereno. Daí depende de cada contexto. Aí depende. Porque o Ah, cachorro calmo sereno, ele existe e isso é positivo Sim, pra sim, claro. gente. A Mas é que questão é o muitas vezes- cachorro apático, vamos falar Exatamente. assim. Talvez esse cachorro apático, pelas pessoas não terem essa leitura, ele pode estar sendo um cachorro triste, um cachorro apagado, e que muitas vezes, não, ele é tão calminho, que belezinha. E não, É desamparado mesmo, né? desamparado, olha. E daí isso pode ter muitos efeitos colaterais, porque o organismo é muito parecido com o nosso. Uhum. Ele precisa produzir os hormônios que a gente também precisa. E com esse medo, esse congelamento, né, o organismo dele vai produzir muito mais os hormônios do estresse, o cortisol. Muito mais cortisol. E essa corrente de cortisol, essa quantidade de cortisol na corrente sanguínea pode trazer efeitos colaterais, que é o que chega muito para nós. Nossa, tô tratando alergias há muito tempo. E é remédio, 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 remédio. Daí você vai analisar a fundo, nenhum de nós aqui é médico. Então, muitas vezes a gente precisa da opinião de um médico. Sim. E você vai analisar a fundo é o contexto onde o cão está vivendo, pela comunicação que a família tem com ele, pela falta de oportunidade daquele cão expressar comportamento natural, e esse cortisol muito alto na corrente sanguínea desenvolve alergias, gastrites. Então, muito parecido com a gente. É o psicossomático que a gente fala do ser humano, o cachorro também passa Olha por só. isso. Eu quero entrar, porque se a gente começar a falar de cachorro aqui, de comportamento, a gente vai navegar num mar Nossa. imenso e vai chegar lá no Pacífico, lá na Austrália, né? Eu quero falar muito desse projeto de vocês, o Entre Patas. Como começou então? Qual a intenção de vocês com esse projeto? De que forma trabalhar esse projeto também? Legal.
O Entre Patas, ele é um projeto que, na verdade, ele era um sonho. Começou com um sonho. E começou também com a falta de braço, que é, puxa, não consigo fazer com que as pessoas chegar ao suficiente número de pessoas para impactar e saber o que que é o método positivo, o que que é o bem-estar canino, né? E eu já conhecia o Ed há bastante tempo. A gente sempre fez parcerias, né, de projetos separados, assim, nunca totalmente juntos como esse. E um belo dia eu marquei um café com o Ed, foi o primeiro, antes do Mário entrar, para conversar um pouco sobre o que que seria se a gente se unisse. O que que seria a gente começar um projeto onde a gente conseguisse unir forças, porque o que a gente percebe hoje é que ainda é fraco em termos de conhecimento das pessoas, dos próprios tutores, né, sobre o que é um treinamento positivo, o que é você olhar para a emoção, o que é você não precisar punir seu cachorro ou dar bronca nele para conseguir resultado. Isso ainda é muito, apesar de ser uma coisa que não é de agora, tem mais de 20, 30 anos, ainda assim, né, quando a gente fala principalmente da região onde nós estamos inseridos, falta conhecimento, né? Tá. Para isso, e aí acaba que o tradicional, o treinamento antigo, ainda ganha nessas frentes. Então a gente fala assim, a gente precisa fortalecer o setor. A ideia é fortalecer o setor e conseguir fazer com que as pessoas entendam melhor sobre seus cães e que elas vejam que não é preciso algumas coisas tão arcaicas para você conseguir resultado, tá? E aí, a partir disso, conversando com o Ednei, a gente falou, vamos fazer um piloto? Começar com alguma coisa? E aí, conversamos com o Mário também e resolvemos fazer um projeto voltado para socialização e linguagem, que foi o nosso primeiro projeto ano passado. A ideia era juntar as pessoas para um domingo, um café da manhã descontraído, mas que elas levassem seus cães e que elas pudessem observar a linguagem corporal e esses sinais que a gente está falando aqui, que são super importantes para você saber se comunicar com o seu cachorro e tirar ele de roubada também. Tá. Porque às vezes vem um outro cachorro lá maluco e você, o que eu faço, né? Então, não é só para o seu, é para você olhar ao redor, né, o todo. E aí deu muito certo esse evento e a gente falou, vamos continuar, vamos fazer outros. Olha. E aí por isso que eu falo até que é um projeto, mas ele pode se tornar algo maior, ele pode se tornar um processo, né, com vários, por mais tempo, porque a nossa ideia é a gente ir fazendo eventos, disseminando conteúdo, informação e fazer com que cada vez mais a gente fortaleça o treinamento que a gente acredita, que é o treinamento com vínculo, integrado, com a família participando e com bem-estar. Acho que é isso. Porque vocês trabalham muito a parte emocional, não só do animal, mas da família também. Conforme a gente falou, do ambiente que o cachorro vive, das experiências que ele tem. Agora, o método de, sem ser o castigo, porque fala que o castigo é muito eficiente, o cachorro precisa ser castigado para ter mais eficiência, esse método, diante do adestramento de antigamente. Sim. Esse método de ser um pouco mais sereno, respeitar o cão, se torna mais eficiente ou um processo de conquista? Como é que funciona isso em questão de resultados? Tá, vou falar, posso? Então, nenhum dos dois métodos, seja o que usa o aversivo ou o que usa o método positivo, que é o que a gente trabalha, é fácil. Tá. Porque ambos demandam empenho. Só que esse empenho, que é o que a gente acredita, é um empenho que vai trazer conforto. Não é um empenho que vai trazer dor ou medo no animal. Então, o que acontece muitas vezes? Muitas pessoas chegam para mim que vieram de um adestrador punitivo, que usa métodos punitivos. Tecnicamente falando, a gente também usa punição. Tá. Então é complexo, mas enfim. Vamos explicar isso. Então não é uma punição tão agressiva pro cão. Não vai gerar A gente um não trauma. infringe força. Quando a gente fala de punição, assim, quando a gente fala do tradicional, eu tenho que ser mais forte que o cachorro. Sim. Tá. Eu tenho que ser o líder daquilo. E isso pra gente não existe. Tá. Caminhar do lado do cachorro, né? Enfim, daí chegam pessoas, por exemplo, para mim. Mas o adestrador que eu contratei falou que eu tinha que dar um tranco nele e eu não tenho coragem. Foi o que eu passei no início da minha também. carreira. Também não tenho. Mas, ao mesmo tempo,
a pessoa é muito permissiva. A permissividade não tem a ver com ser rude. Eu não Tá. preciso ser rude. Eu preciso definir regras. Regras baseadas no comportamento de um cachorro. Aí que tá a grande confusão. As pessoas humanizam demais. Mas eu tratar um cachorro como um cachorro não quer dizer que eu preciso ser bravo com ele. Não quer dizer que ele tem que ter medo de mim. Eu tenho que entender como aquele cérebro funciona para eu direcionar aquele cérebro para fazer coisas em benefício mútuo, da família multiespécie. Se eu direciono um cachorro para destruir coisa que ele possa destruir, ele vai continuar sendo um bom cão, destruindo coisas próprias para ele destruir. Porque destruir, destrinchar, faz parte do repertório do comportamento do canídeo. Daí destrói o sofá. Por quê? Por N fatores, né? Às vezes é energia acumulada, enfim. Mas se eu direciono que ele vá destruir algo que ele possa destruir, todo mundo ganha. O cachorro e o dono. Algo positivo, aquele brinquedo, então, de pelúcia, que o cachorro destrincha, espalha espuma pela casa inteira. Pensa, para o cachorro isso é ótimo, né? Perigo É a dele, caça dele. Isso, mas Isso, perigo e é ele mesmo, é engolir, né? isso. O recheio da pelúcia, enfim, tem coisas aí que a gente tem que tomar cuidado. Certo. Mas isso, o cão está expressando o comportamento natural dele. É natural para um cão fazer isso. É a mesma coisa que você deixar de ser humano. Durante a pandemia, a gente parou as nossas relações sociais. Nós somos seres sociáveis. Sim. O que aconteceu? Problemas, terapia, psicólogo, Depressão, psiquiatra, tudo. Quando a gente para de permitir que o cachorro seja cachorro, que é o cachorro que destrói coisas, sim, ele precisa destruir a coisa certa. Late sim, mas será que ele tá latindo em excesso porque ele tem excesso de energia? Então, assim, eu não posso simplesmente podar esse cachorro dele não ser nada, porque ele tem comportamentos que são naturais da espécie. Então, o trabalho é justamente fazer com que a gente direcione para a coisa correta, né? Você quer continuar, perdão, eu só quis Não, mas colocar esse adendo porque ele é importante. mas daí falando de eficiência, Isso. é difícil. Por que que é difícil, André? Porque a gente hoje vive numa sociedade imediatista. Exatamente. Até pra isso, né? É até para isso. E daí as pessoas querem para ontem que o cachorro pare de puxar na rua, por exemplo. Que a gente vai fazer um treinamento sobre passeios. Por que que puxa? Porque culturalmente, muitas vezes, usa-se uma guia desse tamanho, de 30 centímetros. E o que um cão quer fazer na rua? Ele quer explorar, é um animal olfativo. O principal sentido é o olfato. E por que que não pode explorar? Por que que não pode farejar? Porque culturalmente o adestramento é o cão andando do lado, cuidando do tutor, que no caso é o cão de polícia que foi treinado para andar do lado de um polícia. O nosso pet não precisa andar do lado. Ele pode explorar. E daí eu proporciono prazer, né? É a analogia que eu gosto de falar. Quem que gosta de sair para se estressar? A gente Sim. sai para espairecer. O passeio do cachorro tem que ser a mesma coisa, só que daí envolve questões culturais. Ah, não, falaram para mim que tem que andar do lado. Por quê? Por isso Baseado em quê? Por isso que tem cachorro que quando vê a coleira foge, não quer passear. Sim. Daí quando a gente organiza isso, porque depende do tutor. O Sim. tutor precisa ter entendimento disso, né? Organiza isso e proporciona aquele indivíduo a ter um prazer no passeio, o organismo começa a produzir os hormônios que precisam ser produzidos. Olhando desse lado, é simples. Mas existem questões culturais. Existe o mercado pet, que está muito aquecido e tem muita coisa boa e ruim. Olha só. Então tem muitas influências. O nosso papel é mostrar o que é legal. Por que eu tenho que punir a todo momento? Por que o meu cão não pode fazer nada? Ele pode, sim. Ele deve, na verdade. Mas com todo esse direcionamento que depende da família. Entendi. Ou seja, é uma forma, você não vai perder o respeito do seu pet, mas você vai conquistar
esse respeito de uma forma saudável, vamos colocar assim. Isso. Seria mais ou menos isso, né? Eu fiz um curso de neurociência que o professor veterinário ele falava assim, o pessoal do positivo moranguinho. E aí é justamente não somos moranguinhos, não é essa a ideia. A ideia é uma educação de tem limite, sim, mas eu respeito esse indivíduo. Então, falou do resultado, tem resultados, sim, só que existe um tripé, que é eu preciso aprender, eu preciso praticar e eu preciso colocar na minha rotina. Se o tutor que está todos os dias ali com o cachorro não praticar, você não vai ter resultado. Às vezes você pode pensar que o treinamento com o aversivo, né, o tradicional, ele pode ser mais rápido, mas eu já tive vários casos onde eu consegui bons resultados porque eu tinha tutores engajados, eu tinha tutores que realmente participavam e conseguiam colocar o nosso processo, o nosso aprendizado na prática. Então, acontece. Resultado tem resultado, sim. Né? E melhor, eu não vou deixar esse cachorro com problemas psíquicos, com problemas de ansiedade generalizada, que uma punição o tempo todo pode causar. Que um cachorro que é bonzinho, se comporta bem, por mais que ele tenha talvez um pequeno desvio de conduta para os nossos padrões normais, se você tomar alguma atitude de punição, ele pode se tornar um cachorro agressivo. É possível isso mesmo depois de uma certa idade, ou a personalidade já formada é um pouco mais difícil disso acontecer? É possível. É, né? Nenhum comportamento vai se manter se não tiver nas mesmas condições. Então, o que a gente fala é que é pro resto da vida. Mas é pro resto da vida, no começo, ensinar um filhote, por exemplo. É uma delícia treinar filhote. Mas ele está em construção. Não é amanhã que ele vai fazer 100% do xixi no lugar certo. Ele vai continuar carregando o chinelo dos outros, vai Daí rasgar, existe todo quebrar esse tudo. contexto, né? O ambiente influenciando no comportamento. Se no ambiente tem um chinelo que está à disposição dele, é muito provável que ele pegue um chinelo. Então eu vou cuidar do ambiente, eu vou ter um olhar mais cuidadoso para que o comportamento que eu quero que meu cão tenha se consolide. É pro resto da vida? Não. Dependendo, se ele mudar abruptamente de um ambiente, ele vai mudar o comportamento, assim como nós. É que o nosso cérebro é um pouco mais complexo, né? Mas o deles é complexo também. E vai ser sempre influenciado pelo ambiente onde ele vive. Certo. A gente vai ajudar a influenciar o ambiente e o comportamento dos cães, Com né? certeza. Com certeza. Cara, olha, esse papo era pra se estender durante horas, porque tem assunto. Eu acho que vocês deveriam fazer um podcast disso, porque se vocês sentarem pra debater a conduta de um pet, vai ter assunto que não vai acabar mais. Ai, vai longe. Do jeito que o mercado pet do jeito que as pessoas se apaixonam por entender os animais, que forma funciona, cara, assunto é que não falta. Mas como o nosso tempo é curto, queria agradecer demais a Ariane Estilita. Falei certo, né? Estelita. Estelita. O Ednei Horácio também, adestradores, falando desse projeto. E eu tomara, viu, Ari, que o Entre Patas 360 seja um projeto consolidado, seja um processo realmente, que as pessoas se adaptem a tratar melhor os cães no momento de adestrar, de uma forma mais serena para os pets, que isso influencia também, com certeza, o ambiente de toda a família. Então, obrigado, viu, Ari? Prazer receber você aqui. Eu espero mais vezes você, viu? Porque esse papo deve se estender. A gente tem que fazer vários episódios aqui do Vitrine Alternativo para falar de pet, porque rende muito. Com certeza. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada. Pô, Dinei, obrigado também, viu? Eu Grande que parceiro. Faz agradeço. tempo que a gente tá falando de fazer Sim. esse podcast, né? Porque falar de pet é sensacional, cara. Pra quem gosta, né? Eu adoro. Eu sou suspeito, eu sou meio felício, sabe? Eu não posso ver cachorro que eu vou abraço, quero apertar. Não sei se isso é bom ou ruim. Às vezes não, muitas vezes não. Mas enfim. eu sou o cara que adoro cachorro. E a grande maioria é. E daí né? entra o conflito do cão, né? Não ter entendimento, realmente, de algumas coisas. Eu Esse também cara me enchendo o sou. saco aí, meu. Tô deitado quieto, vem ele. Mais Vem ou me menos apertar. isso. É. Ai. Mas agradeço Mas muito obrigado, a Ednei, valeu oportunidade, demais. valeu. A gente está aqui para proliferar conhecimento baseado em
estudos mais recentes, Legal demais. que vai trazer bastante benefício para todo mundo Olha. que tem cachorro. Muito legal, cara, que experiência. E é bem bacana, porque o Vitrine Alternativa tem esse objetivo de promover ideias inovadoras, tirar realmente da casinha essas ideias, muitas vezes um conceito que existe, as pessoas ficam naquele padrão. Então a nossa ideia é essa, realmente que as pessoas reflitam de uma outra forma, pensem de uma outra forma, e principalmente essa questão do adestramento de um cão, de um pet, é algo que precisa ser revisto, sem dúvida alguma, dentro dos padrões que a gente se acostumou, né? Legal demais. Olha, eu queria agradecer também você que está acompanhando esse episódio do Vitrine Alternativa, muito legal. Não esquece de deixar seu like. Para você que conhece alguém, que gosta demais de pet, gosta desse mundo, quer entender, conhecer um pouco mais o trabalho do Ednei, da Ariane também, a gente vai deixar todos os contatos aqui, o @ dos dois, para quem tiver interesse, conhecer um pouquinho mais desse projeto, desse processo, né, que é o Entre Patas 360. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo também. Aproveita, compartilha, deixa seu like, se inscreve no nosso canal, sempre tem novidades dentro do Central Podcast aqui no Vitrine Alternativa, que volta em breve com mais novidades, mais ideias inovadoras, dando voz para você que tem coisa relevante para falar. Essa é a nossa função. Gente, obrigado demais, valeu, tchau.